te abençoe. Pode sentar. Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos. Eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no texto de Efésios, capítulo 2, versículos 11 a 22. Efésios 2, vamos fazer a leitura dos versículos 11 a 22. O tema que nós vamos meditar nesta manhã é: pertencemos à família de Deus. E a palavra do Senhor diz assim, Efésios 2, a partir então do versículo 11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um. Na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Vamos orar mais uma vez, queridos? Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra que nós acabamos de ler. Eu te peço, ó Deus, a iluminação das nossas mentes e o entendimento que vem do Senhor para a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, nos ajude a aplicar os ensinos da Tua palavra. E que o Senhor, ó Pai, nos dê um profundo senso de que pertencemos à família de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A solidão é um dos sentimentos mais terríveis que a humanidade pode ter. No filme Náufrago, lançado em 2000, já tem um tempinho, nesse filme nós vemos a história de Chuck Nolan, personagem do famoso Tom Hanks, que sobreviveu a um naufrágio, a um acidente aéreo e acaba sozinho em uma ilha deserta no meio do oceano. E ali, primeiramente, ele tem uma preocupação, a preocupação com a sua sobrevivência. Ele começa então a buscar comida, água, abrigo, algo impressionante para alguém que trabalhava como na agência de correios americana. Mas ele tinha toda essa técnica de sobrevivência. Contudo, lhe faltava uma coisa. Lhe faltava interação social, conversar com alguém, relacionamento. E ele resolve isso desenhando um rosto numa bola de vôlei. E ele começa a conversar com essa bola de vôlei. Bola que ficou conhecida como o Wilson. Aí vocês conhecem o filme. Em dado momento do filme, já mais para o final, no momento que ele vai fugir da ilha, depois de fazer uma jangada, e essa bola cai no mar. E ele pula no mar desesperado atrás dessa bola. E ele começa a gritar, a pedir perdão, a chorar. Wilson! E cadê o Wilson? Talvez você tenha chorado nesse momento. Se não, pelo menos te impactou emocionalmente. Essa cena de fato é impactante.
apesar de nós sabermos que era somente uma bola de vôlei. E por que que essa cena nos impacta? Porque nós fomos criados para termos relacionamentos. Fomos criados para pertencer a uma família, uma comunidade, uma sociedade. Mas hoje vivemos um problema. A nossa cultura contemporânea é marcada por solidão, isolamento social, principalmente depois do advento das redes sociais. Fragmentação dos relacionamentos, nós falamos que os relacionamentos são líquidos, isso significa que não são sólidos, não são duráveis. Crises de identidade. Eu comecei essa série de exposições em Efésios falando sobre identidade. Essa foi a proposta de Efésios, trabalhar um pouquinho sobre essa crise que nós estamos vivendo em nossa sociedade, nos mais jovens, nos mais velhos, em todos. Uma crise constante de não saber quem de fato somos. Uma busca também por aceitação, por aprovação, e tudo isso se resume a uma necessidade, a necessidade de comunidade. As pessoas falam constantemente sobre encontrar o seu lugar, ser aceito, fazer parte, ter uma comunidade. Esse anseio por pertencimento é sim uma das grandes marcas do nosso tempo, mas cada vez mais o que nós temos é o isolamento, esse sentimento avassalador de solidão. E então nós estamos nisso. Deixa eu mostrar para você. Talvez isso aconteceu com você ou acontece com você. Pense nessa semana chuvosa, chuva em junho, né? Pensa nessa semana chuvosa, chuva e frio. Você talvez em algum momento da sua vida, ou nessa semana, você olhou para a janela, para o horizonte e veio um sentimento de solidão. Um sentimento de que estava faltando algo, de que está faltando algo. Talvez você já teve essa experiência, eu já tive muitas vezes, de olhar para o nada e de repente vir esse sentimento, está faltando algo. A Bíblia nos oferece um diagnóstico para isso. E esse diagnóstico aponta o pecado como causa. A Bíblia nos ensina que este mal do isolamento e do distanciamento tem a sua origem no pecado. E o pecado é chamado de, ele traz o que é chamado de inimizade. Inimizade é literalmente o contrário de amizade. Inimizade, o contrário de amizade. E essa inimizade, por causa do pecado, ela está presente tanto em relação a Deus, a humanidade em relação ao seu Criador, como também em relação ao próximo, ao semelhante. E a solução desse problema nos é apresentada aqui nesse texto. Nós vamos ver a solução. E esse texto nos traz uma verdade maravilhosa de que pertencemos à família de Deus. E não estamos sozinhos no mundo. Contudo, eu preciso, antes de chegar nesse texto, explicar um pouquinho da história bíblica até esse momento. Como que chegou a este momento que Paulo está descrevendo nesta porção que nós acabamos de ler. E vamos voltar lá na criação. Deus criou o ser humano para viver em relacionamento. O ser humano é um ser relacional. Quando Deus imprime a imagem dele no ser humano, uma das coisas que Deus imprimiu é esta coisa. O fato do ser humano ser criado para se relacionar com Deus e se relacionar com o próximo. Adão e Eva desfrutavam da comunhão com Deus, um com o outro e com a criação. O ser humano foi criado para pertencer a Deus e viver comunhão com o próximo. Mas tudo mudou quando o pecado entrou no mundo. A comunhão foi substituída por alienação. Termo que nós usamos para falar sobre isolamento, separação, distanciamento. O ser humano agora está alheio de Deus. A amizade deu lugar à inimizade. Em Gênesis 3, por exemplo, Adão culpa Eva e Deus pelo seu pecado. Eu sempre brinco que Adão foi o primeiro homem a dormir no sofá. Que ele virou para Deus e disse: a mulher que tu me deste fez isso, fez eu pecar. Tenta fazer isso em casa se você não dorme no sofá. A mulher que tu me deste. Ele está culpando Eva, síndrome de Adão. Culpar outro pelo seu pecado. Se você culpa outro pelos seus erros, essa é a síndrome de Adão. A mulher que tu me deste. E culpa Deus. Em Gênesis 4 temos o primeiro homicídio.
A partir daí, a história humana passa a ser marcada por divisão, violência, guerras, opressão, afastamento de Deus, tentativas frustradas de redenção. Um exemplo, Torre de Babel, Gênesis 11. Os homens constroem uma torre, tentando alcançar o céu, para que o nome deles se tornasse célebre. Eles queriam glória, vanglória, eles queriam alcançar a Deus pelas suas mãos. Mas eles se frustram nesse intento, Deus os frustra. Deus confunde a língua deles naquele momento. Por quê? Porque o homem não pode mais, ou ele não consegue alcançar a Deus. Por causa do seu pecado, ele está morto em seus delitos, como Paulo já falou aqui em Efésios capítulo 2. Então Deus tem que intervir. E também, conforme Paulo já falou no capítulo 2, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia. O que Deus fez? Ele decidiu agir na história, intervir de maneira redentiva, criar um povo para si. Foi por isso que Deus chamou Abraão. De um homem, de sua família, o Senhor formou uma nação, o povo de Israel. E essa nação então tornou-se o povo da aliança, separado por Deus para os seus propósitos redentivos, da qual viria o Cristo. Mas o plano de Deus, queridos irmãos, e atenção a isso, o plano de Deus sempre foi abençoar todas as famílias através de Abraão e de sua família. Em Gênesis 12:3 nós vemos isso. E conforme Paulo explica Gênesis 12:3, em Gálatas 3:8, o plano de Deus era abençoar todos os povos, todas as nações. E então, após a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, a boa notícia da salvação se espalhou por todas as nações. Inclusive, essa é a grande comissão. Vão a todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. E olha, é exatamente isso que aconteceu e que João viu em Apocalipse 5:9. Eu vou ler só o finalzinho de Apocalipse 5:9. Lá nos é dito que o Cordeiro é digno de toda a glória. Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Dos 4 cantos da terra, Deus comprou pessoas de todas as nações para si, para formar um povo para si. Cristo Jesus comprou um povo para Deus de todas as nações. E é sobre isso que Paulo está falando aqui. Paulo nos diz que nós pertencemos à família de Deus. E por quê? 3 coisas. Primeiro, pertencemos à família de Deus porque no sangue de Cristo fomos aproximados ao Deus da aliança. Eu quero te pedir a olhar os versículos 11 e 13 novamente comigo. Confira na sua Bíblia. O texto inicia assim: portanto, depois de tudo que ele já falou sobre a salvação pela graça, sobre o fato de sermos criados para boas obras em Cristo Jesus, ele diz: portanto, lembrem-se de que no passado vocês... Paulo retorna essa ideia de lembrar o passado. Ele já fez isso no capítulo 2, no versículo 1. Paulo começa esse capítulo fazendo uma lembrança de passado, quando antes de Cristo nós éramos mortos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Então lembre-se da realidade anterior, e ele está falando agora especificamente aos gentios, e ele diz que na realidade anterior dos gentios era essa realidade de afastamento. Mas antes, Paulo, de maneira muito sábia, faz uma crítica também àquele espírito orgulhoso dos judeus. Porque para Paulo, gentios e judeus estão no mesmo patamar, são igualmente indignos. Isso ele mostra com propriedade em Romanos. Ele mostra que tanto gentil como judeu precisa do evangelho. E ele fala assim: olha, lembre-se, quando vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, gentios na carne porque não eram judeus. O próprio termo gentios é o termo para povos, nações. Então, utilizado pelo povo judeu para se referir aos povos, às nações, mas de uma maneira pejorativa. Os gentios, aqueles que não são da nação judaica.
E eles usavam também essa outra expressão de maneira pejorativa. Eles usavam a expressão incircuncisão. Eles falavam, vocês são incircuncisos, seus incircuncisos. Agora ficou claro, né? Seus incircuncisos. Eles usavam isso para falar mal, de maneira arrogante. E aí Paulo faz uma criticazinha aqui. Eles que são circuncisão na carne por mãos humanas, não no coração. Porque se fosse no coração, não falariam isso. Mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Mas o ponto é que ao apresentar essa realidade dos gentios, Paulo mostra essa realidade da separação, da alienação, do isolamento, da solidão. Observe que no versículo 12 ele usa 5 expressões para se referir a essa solidão. Vamos lá no versículo 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, separados do povo de Deus, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo está querendo destacar claramente a solidão. Estar sem Cristo, estar sem Deus. A expressão que aparece aqui, interessantemente, é ateus, sem Deus. Ateus, sem Deus. Sem Deus no mundo. Vocês eram ateus. E isso faz com que vocês estivessem também sem esperança. Isso era a nossa realidade, meus queridos irmãos. Nós, que somos brasileiros, que não nascemos na nação judaica, recebendo a lei desde o berço, nós que distantes estávamos, mas Cristo nos aproximou. E essa é a ênfase do versículo 13. Mas sem Cristo, a realidade é de extrema solidão, afastamento, isolamento, é sem esperança total. Graças a Deus pelo versículo 13. Versículo 13 nos diz, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Cristo. No sangue de Cristo, nós fomos aproximados a Deus, ao Deus da aliança, à esperança das promessas, ao povo da aliança. Que coisa maravilhosa. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. No sangue de Cristo, fomos aproximados ao Deus da aliança. Por isso, fazemos parte, pertencemos à família de Deus. Mas em segundo lugar, na carne de Cristo fomos unidos em um só povo, através da paz. A partir do versículo 14, Paulo vai falar sobre isso. E nessa porção, 14 a 18, nós temos muitas ênfases. E claro, eu não consigo explorar com todos os detalhes, todas elas aqui nesse momento, mas vale a pena você, depois de uma meditação em sua casa, voltar e entender cada expressão. Olha só o que é dito no versículo 14, logo no início. Porque Ele é a nossa paz. Na carne de Cristo fomos unidos em um só povo através da paz. Paz com Deus e paz uns com os outros. Queridos, o que Jesus conquistou na cruz por nós não é só o reconectar, o religar, religião vem dessa palavra, religar, o religar com Deus, o conectar novamente com o Senhor, mas Ele também conquistou para nós a possibilidade de nos relacionar uns com os outros. Sem Cristo, o estado natural do homem na queda, no pecado, é guerra. O homem guerreia por natureza, briga, mata, mente, rouba, por natureza. Por isso que Cristo veio, para resolver o problema do pecado e para nos dar a possibilidade de viver a paz com Deus e uns com os outros. É isso que ele está falando. De dois povos, que na verdade nós sabemos, não são dois. Dois é no sentido de gentios e as outras nações. Mas são vários povos, espalhados no mundo todo. De dois povos, ele fez um só, na sua carne. Antes, no seu sangue, agora na sua carne. Derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Que parede é essa? No templo do Antigo Testamento existia um muro, uma parede, onde essa parede separava o local onde os gentios poderiam ir e onde somente judeus poderiam ir. Os gentios não entravam no santuário, no santo dos santos, ou melhor, no santo lugar.
Os gentios tinham que ficar numa área externa, e ali existia uma parede de separação. Paulo está nos dizendo que Cristo quebrou essa parede, que Cristo deu livre acesso às nações, à santidade de Deus, à presença de Deus. Essa é a conclusão do versículo 18. Agora nós temos livre acesso à presença de Deus. E como Cristo fez isso? Versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. A ideia do abolir a lei dos mandamentos na forma de ordenanças é a abolição da lei cerimonial. A lei cerimonial, aquela que descrevia e prescrevia as cerimônias de culto do Antigo Testamento, essa foi totalmente abolida. Por isso que hoje nós não temos a Arca da Aliança dentro do nosso templo, porque a Arca da Aliança era algo do culto do Antigo Testamento. Por isso que hoje nós não matamos cordeiros e outros animais no nosso culto, porque isso era cerimônias do culto do Antigo Testamento. De igual forma, essa lei cerimonial então fazia com que o judeu, e principalmente aquele judeu que era só circunciso na carne, não no coração, hostilizasse o gentil, porque o gentil não guardava os sábados, o gentil não festejava igual os judeus, o gentil comia animais impuros. Então eles eram assim hostilizados. E o que o texto está dizendo é que Cristo aboliu. A lei cerimonial tinha um propósito, o culto do Antigo Testamento e apontar para Cristo. Cristo veio, Ele é o sacrifício perfeito, acabou. Ele cumpriu, Ele abrogou, Ele aboliu. Ele cumpriu toda a lei, Ele não abrogou no sentido de não cumprir. Ele aboliu agora porque não é necessário que nós tenhamos esses rituais. Isso é maravilhoso. Então, ao abolir os mandamentos na forma de ordenança, a lei cerimonial, Cristo então, por meio do seu sangue, por meio da sua carne, o corpo dele está fazendo uma nova humanidade. A antiga humanidade é a humanidade adâmica, cheia de guerras, de violência, de separação, de isolamento. A nova humanidade em Cristo é uma humanidade de relacionamento, de intimidade, de comunhão, de pertencimento. Essa nova humanidade, nessa nova criação que Jesus está fazendo por meio do seu sangue, Ele nos coloca em um povo. Por isso nós precisamos constantemente refutar, combater, rejeitar a ideia de que eu posso ser cristão sozinho, porque esta não é a ideia bíblica. A ideia bíblica é de um povo reunido. Muitos falam, eu sou igreja, eu não preciso da igreja. Isso é totalmente incoerente. Primeiro porque o termo igreja significa reunião, e você não consegue ser reunião de um só. Nós precisamos do corpo, da família, dessa nova humanidade, que não há paredes separando, divisões, que é unida através do corpo de Cristo. E olha só o que é dito então, versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Pela cruz, Cristo destruiu a inimizade com Deus, a inimizade com o próximo. E então, Ele veio e evangelizou paz, nos deu a boa notícia da paz, tanto a nós que estávamos longe, como também aqueles que estavam perto. Porque, versículo 18, por meio dele, ambos, judeus e gentios, igualmente indignos, agora ambos, por meio de Cristo e somente de Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. A parede não dava acesso, mas agora a parede se quebrou. Nós temos acesso ao Pai no Espírito. Mas existe mais uma ênfase que o texto nos traz. O texto já nos falou que no sangue de Cristo fomos aproximados ao Deus da aliança, e o texto nos falou que na carne de Cristo fomos unidos em um só povo através da paz. Mas o texto também nos diz que no Espírito estamos sendo edificados para a habitação de Deus. Exatamente na mesma parte que vai falar que fazemos parte da família de Deus. Olha só o que diz o versículo 19. Assim, é uma conclusão. Por causa de tudo que Jesus fez, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Deus nos deu uma família.
Deus nos deu um lugar para pertencer. Deus nos deu um lugar para nós desfrutarmos de relacionamentos íntimos, de comunhão, de serviço, de amor, de perdão. Porque sim, essa família, como qualquer outra família, uma hora ou outra alguém vai nos ofender e nós precisamos exercitar o quê? O perdão. É exatamente isso. Agora, o texto continua mudando a metáfora. Não mais família de Deus, mas agora edifício. Olha o versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós lemos lá em Pedro que Cristo é a pedra angular. É a mesma coisa que Paulo vai dizer aqui. E que nós somos esse edifício que estamos sendo edificados para a moradia de Deus. E isso é uma ênfase muito importante. Porque Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Esse local aqui não é santo porque é um templo com bancos de madeira, antigo e etc. tal. Não. Ele é santo porque a igreja, as pessoas estão se reunindo aqui. Deus não habita casas, Deus habita pessoas. Deus habita a sua igreja. E quando a sua igreja reunida está, Deus está no meio dela. É essa a ênfase aqui. A figura mudou. E o edifício, então, somos nós. E Jesus é a pedra angular, a pedra principal, a pedra que foi rejeitada, como diz Pedro, mas que se tornou a pedra principal. Nele, em Cristo, todo edifício bem ajustado, cresce, a igreja cresce para ser santuário dedicado ao Senhor, tijolo por tijolo. A igreja cresce para a glória de Deus. Nele também vocês, a conclusão de Paulo, estão sendo edificados junto com os outros, gentios e judeus, para serem morada de Deus no Espírito. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, nós vemos essa ênfase de Paulo, quando ele nos diz que nós somos santuário do Deus vivente. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, que eu já citei, é dito que os crentes, todos nós que cremos no Evangelho, somos pedras vivas, edificadas como casa espiritual. A adoração está, então, nesse templo espiritual, no qual eu sou uma pedrinha, você outra pedrinha, um tijolinho, outro tijolinho, e formamos então esse templo. Lá em Apocalipse 21, 3, tem uma cena lindíssima da eternidade de Deus mesmo morando no meio do seu povo. Nós lemos em Apocalipse 21, 3 o seguinte: então ouvi uma voz forte vinda do trono e dizia: eis o tabernáculo, eis a morada. Tabernáculo é morada. Eis a morada de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E será o Deus deles. Observem, é por isso que não há mais morte, por isso que não há mais dor, por isso que não há mais sofrimento, por isso que não há mais ranger de dentes, por isso que não há mais solidão, isolamento, angústia, porque Deus mesmo estará conosco. Agora, o fato de sermos também morada do Senhor, templo do Altíssimo, traz uma implicação importante para nós. Implicação que Paulo explora lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 a 20, ao falar sobre santidade. E olhem só, jovens e aqueles que são jovens até 120 anos. Observem o texto. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus? O Espírito Santo habita em nós. E que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Qual preço, irmãos? O sangue de Jesus, que morreu para comprar um povo de todas as nações. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Eu quero caminhar para encerrar, trazendo um exemplo que aconteceu ontem. Ontem você torceu. Eu torci. Todos nós torcemos. De certa forma, o futebol, a seleção brasileira, a Copa do Mundo, o fato de sermos
campeões, traz um senso de pertencimento cultural. Todos nós somos brasileiros. Mesmo que você não goste muito do futebol, ontem certamente foi um dia diferente para você. Nós temos esse senso de pertencimento cultural diante de uma Copa e do futebol. Queridos, muito mais, o sangue de Jesus, o corpo de Cristo e o Espírito de Deus que habita o seu povo, deve trazer um senso de que pertencemos à família de Deus, que somos santuários do Senhor para a habitação do Deus no Altíssimo. Observem os elementos da ceia. Os elementos da ceia apontam para isso, para o sangue de Cristo, para o corpo de Cristo, e o Espírito está na igreja alimentando o seu povo. Muito mais. Essas coisas, essas verdades, a preciosidade do Evangelho deve nos trazer um senso de que pertencemos à família de Deus. Por isso eu quero aplicar rapidamente, dizendo: você não está sozinho na caminhada cristã. Você não precisa mais viver sozinho. Há muitos Wilsons, de carne e osso, não bolas de vôlei, de carne e osso, prontos para ouvir você e abençoar a sua vida. E claro que esse abençoar é mútuo. Você também poderá ser bênção na vida dos seus irmãos. Portanto, não enfrente suas batalhas sozinhos, não se isole, busque pertencer. Deus não apenas nos reconciliou consigo mesmo, e sim, esse é o principal reconciliação da salvação, mas Ele também, por sua graça, nos inseriu a uma família composta de pessoas de todas as nações. Que coisa maravilhosa! Não se esqueça de que houve um tempo em que vivíamos sem Cristo, alheios a Deus, alheios às alianças e à esperança da promessa, como ateus. Mas se de fato você já creu, você já foi salvo pela graça, você já faz parte desse povo. Se você ainda não creu, está vivendo sozinho, em solidão extrema, em nome de Jesus, se volte para Ele. E você que já creu, adore a Deus de todo o coração pelo resgate divino. Agradeça de todo o coração, louve. E mais, se glorie na cruz de Cristo. O que Paulo faz aqui nesse texto é isto. Ele está se gloriando na cruz de Cristo em todo este texto. Se glorie no seu sangue, no seu corpo, no Espírito que habita os nossos corações. Na recepção de novos membros, nós temos uma frase que sempre falamos a todos que estão chegando, daquilo que nós esperamos daqueles que estão chegando. Nós falamos assim: um culto para adorar. Nós temos 3 cultos no domingo, então culto para adorar, um ministério para servir e um grupo para pertencer. Eu não sei se você já é membro da nossa igreja. Se você está procurando uma família, uma comunidade, uma igreja para pertencer, quero dizer, você já encontrou. Inclusive, sábado vai ter recepção de novos membros. Pega o seu celular depois do culto, aponta para o QR Code, faça o seu cadastro, vai lá comer conosco e aprender um pouquinho mais. Vamos caminhar juntos, vamos ser família juntos. Agora eu quero perguntar uma outra coisa para você que já é membro. Você participa de um pequeno grupo? A nossa igreja, ela é uma igreja grande. E muitas vezes aqui no domingo, durante o culto, nós não temos essa intimidade necessária para um crescimento mais profundo na fé cristã. Nós cumprimentamos as pessoas que vão no corredor junto com a gente. É o contato de corredor, literalmente. Então, participe de um grupo. Relacionamento ou relacionamentos são importantes para que nós continuemos a crescer na fé cristã. Por fim, encerrando, entenda que Deus uniu em um só povo, judeus e gentios, brasileiros e marroquinos. Em Cristo não há separação. Todos os que creem pertencem a uma única família
e estão sendo edificados santuário de Deus. Por isso, seja um defensor da unidade do Espírito. Nós não fazemos a unidade já foi feita na cruz. É o Espírito que faz a unidade, através da aplicação daquilo que Jesus conquistou na cruz. Mas nós podemos defender, sim, promover, através do amor. Ações práticas de amor, bondade, misericórdia, cuidado, da comunhão, do perdão, que já falamos. Quem que você precisa perdoar? Hoje, nesse momento, quem que você ainda não perdoou e precisa perdoar em resposta ao perdão que você já recebeu? Nós também podemos ser suporte, carregar os irmãos. É isso. Nós também podemos viver uma vida santa e espelhar essa realidade da santidade do Espírito que habita o nosso coração. Curve sua cabeça e ore.